importante, mas é um placar que poderia ser muito maior para o Flamengo. Sem dúvida. O Flamengo acertou a bola no gol 7 vezes, se saísse com 2-0, estava justíssimo. Poderia ter sido ainda melhor se os gols tivessem saído como foram criados, né? Mas que bela estreia do Felipe Luiz, hein? Mas foi um Flamengo muito superior. Acho que chamou atenção a postura do Flamengo. E vejam bem, eu não estou falando a postura só do ponto de vista da vontade, porque senão já começa... Eu acho que, de fato, a intensidade que a gente viu hoje do time do Flamengo, quase que o tempo todo, e olha... O que aconteceu hoje? Porque não é possível que só uma injeção de ânimo, uma mudança de ambiente tenham tornado a equipe tão melhor do que foi em diversos dos últimos jogos grandes de Libertadores. Oi? Os últimos então, eu ia meses. perguntar, há quanto tempo o Flamengo não joga assim? Não, eu estou tentando, eu não me lembro de uma partida Estou tentando buscar. como essa. O ângulo do Flamengo, um jogo em que o Flamengo foi muito superior ao Corinthians nos primeiros 60 minutos e merecia ter feito 3, 4 gols. E não estou exagerando, era isso mesmo, era jogo para 3-0, 4-0. Mas o Flamengo fez uma grande partida, como há muito tempo a gente não viu o Flamengo jogar. Paulo Souza, Tite, pode pegar Domenech, pode pegar técnico que quiser desde nesses últimos 6 anos. Fazia muito tempo que o Flamengo não se impunha numa partida, pelo menos na minha observação, como foi hoje nesse primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Então, paradinha rápida aqui para falar com você que tá com aquele dinheirinho parado, tá precisando tirar o seu fundo de garantia para poder fazer uma viagem, para poder pagar uma dívida, para qualquer coisa. Você tá precisando? Vou recomendar para vocês aqui a empresa Mais Ágil. Eles fazem um serviço extremamente seguro, de confiança. Vocês conseguem antecipar o seu dinheiro em até 24 horas. É muito rápido, você consegue já contar aí com o teu fundo de garantia, ok? E ó, tem uma coisa muito legal também. Para você que fizer esse processo, para você que antecipar o seu FGTS, você vai estar concorrendo a uma camisa do seu time do coração. Você pode ganhar uma camisa do Flamengo ou de qualquer outro time da sua preferência. É um presentinho deles, mas aproveita e vai logo fazer a sua antecipação, porque não vai durar muito tempo. Aproveita e fala também que vocês vieram do Futefla, né? Que vocês foram recomendados aqui e vocês serão bem recebidos pela equipe deles, ok? Tamo junto e não perca tempo para antecipar o seu fundo de garantia. Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e que primeira impressão do Felipe Luiz. O Flamengo venceu o Corinthians pela Copa do Brasil na primeira partida, foi 1-0 só. Mas poderia ter sido muito mais, um Flamengo muito imponente, muito propositivo da maneira que ele prometeu. Flamengo jogando para frente, ofensivo, com muitas chances criadas, um time totalmente diferente do que era com o Tite. E vamos ver a imprensa falando, né? Porque o Flamengo poderia ter feito muito mais ali, perdeu chances, precisa melhorar, isso é verdade. Mas vamos ver aí a imprensa falando sobre esse novo Flamengo aí do Felipe Luiz, que já mostrou muita personalidade e venceu o Corinthians. Tá um passo aí de chegar à final da Copa do Brasil. Se inscreve no canal, ativa o sino, créditos na descrição. Vamos agora ver a repercussão aí da mídia de todo o Brasil. Vamos ver. Muito bem, fã de esportes, voltando já com as imagens, os melhores momentos de Flamengo 1, Corinthians 0. Bom lembrar, foi uma noite de Copa do Brasil muito legal, 2 jogos bem legais da gente assistir, movimentados. O Atlético venceu o Vasco virada 2-1, daqui a pouco a gente fala sobre esse jogo. A gente abre com o jogo agora das 9h45, repetindo, vitória do Flamengo 1-0 e ficou pouco, hein, Calçado? Embora o Corinthians também teve chances, mas a gente vai ver pelas defesas aí do Neneca como ficou barato esse 1-0 para o Corinthians. Calçado, tudo bem? Olá, William, olá, companheiros, fãs de esportes. Não, ficou barato pelo placar. A gente está falando de um mata-mata e esse jogo ele compõe todo o cenário do jogo da volta. Apesar do Ramon Dias. O Ramon Dias, você olha para o Corinthians no primeiro tempo, parecia uma formação que tem o seguinte nome: vou me livrar dessa porcaria hoje, que era a Copa do Brasil. Porque é impossível alguém escalar o Igor Coronado para marcar. E ele deixou um meio de campo frágil, obrigando um jogador que não tem essa condição de marcar o lado direito do Flamengo. Ele tem que marcar o lado que tem o Wesley, tem o Gerson vindo do lado para dentro, e um Flamengo vibrando, né? Um Flamengo, há um bom tempo empolgado. Você não viu o Flamengo com essa empolgação. Mudou o treinador. Mudou, empolgadíssimo. E aí, jogando bem. A perspectiva do Corinthians e ela é clara, olhando para o banco. A prioridade é o Campeonato Brasileiro. E o Ramon Dias, nesse ponto, está super certo. A prioridade é o Campeonato Brasileiro. E ele deixa o José Martínez no banco, ele deixa o Bidon no banco, ele deixa o Yuri Alberto no banco. Está tudo certo. Agora, o fato desses jogadores estarem no banco não significa que, taticamente, você vai levar
qualquer coisa para dentro de campo. E ele fez isso no primeiro tempo. Quando ele corrige no segundo tempo, coloca mais um zagueiro, coloca um volante, o Martínez ao lado do Charles, o Corinthians muda. O Yuri Alberto também, o Corinthians muda radicalmente. Sim, em relação ao Corinthians do primeiro tempo, né? E teve até chance de fazer gol no Flamengo, mas é um placar, é uma vitória importante, mas é um placar que poderia ser muito maior para o Flamengo. Sem dúvida. O Flamengo acertou a bola no gol 7 vezes, se saísse com 2-0, estava justíssimo. Eu acho até que se saísse com uns 3-0, estaria justo também, Pedro Ivo. Que estreia. Poderia ter sido ainda melhor se os gols tivessem saído como foram criados, né? Mas que bela estreia do Felipe Luiz, hein, ô Pedro? Tudo bem? Tudo bem, William. Abraço a você, Calçade, Jean, Birra, fã de esporte com a gente. É muito louco, né? Porque se o Corinthians também achasse o empate ali no momento que a defesa do Flamengo salva, a gente já está aqui debatendo como é que seria, se o Corinthians se livrou. Mas sim, em termos de volume, principalmente, e não é volume de estar posicionado no campo do ataque, porque há uma semana atrás, a gente falava do Flamengo estar posicionado no campo do ataque do Peñarol. Mas como? Com que dinâmica? Pressionando como? Circulando a bola com que velocidade? Entrando na área com que velocidade? Isso não tinha, então hoje teve. Hoje você viu um volume que era transformado em grande chance. Está vendo a bola na trave aí, deve ter sido a quinta, sexta, sétima grande chance do Flamengo no jogo. E aí, outra bola, o tanto de chance. Eu lembro que na semana passada, o Hugo salvou a paz. A gente falava aqui no linha de passe, o Pirner estava, o Jean estava, que não tinha um grande lance para você chamar de aquela bola que faltou. Aquele gol perdido. Não tem o lance que era o retrato da eliminação. Hoje você tem os 4, 5, 6 lances que são o retrato da vantagem que poderia ser maior. Então isso diz muito sobre a imposição que foi o jogo de hoje por parte do Flamengo. E a gente vai entrar num debate aqui daqui a pouco sobre o trabalho de Felipe Luiz, entrada de Gabigol, coisas que só a mobilização do elenco. Porque, e aí é uma informação, né, William? O time que entra em campo hoje, com o Gabigol de titular, ele nem sequer treinou o jogo. Pois é, então, é isso que eu tô falando, não tem trabalho. Porque quando o Felipe Luiz deixou de fazer os trabalhos lá individualizados, setorizados, quando ele monta os 11 jogadores em campo, o Gabriel não estava. Era o Plata, que aí o Plata acaba sendo sacado durante o dia, porque apresentou fadiga nos exames e tal, aquele monitoramento que a comissão faz. Aí entra o Gabriel, ou seja, o Gabriel entrou sem treinar exatamente com esses companheiros como titular. Então não é também para sentar e falar, não, porque ontem teve um trabalho específico que foi visto hoje em campo. Mobilização, circulação de bola rápida, que esse time sabe fazer, que a gente cobrava em outros jogos. Aceleração, pressionar. O Felipe Luiz falou muito isso na coletiva. Sim. Isso tudo foi feito diante de um Corinthians, o Calçado também falou, que você olha para a escalação do Ramon e convida também, né? Coloca a gente para marcar por dentro para povoar, mas a gente que não é de combate. A lateral fica aberta, é toda hora 2 contra 1. E o Flamengo foi chegando, empilhando chances. Poderia sim sair com muito mais 1-0. Aliás, teve gol do Gabigol, mas estava em posição de impedimento. Quer dizer, a linha traçada diz que estava. Eu, honestamente, não me convenceu. Qualquer resultado, não me convenceu. Pelo que foi mostrado, qualquer resultado... A gente falava isso. No meio, na mesma linha. Aleatório, é o cotovelo, é o ombro, enquanto a CBF não tirar uma graninha daquele cofre que está quase transbordando e comprar a tecnologia para isso, para acabar com todo esse problema, o jogo fica mais rápido, porque a informação vem quase que imediatamente, vem com uma certeza que deixa o pessoal mais tranquilo, todos com mais tranquilos, porque isso que a gente tem visto com a imagem, às vezes numa angulação que não é ideal e distorcida porque ela é aproximada, não te garante nada ali. O que realmente aconteceu naquele lance, você não sabe. Hoje é um desses exemplos, você não sabe, você pode para cá, para lá. Então, assim, é só uma questão de abrir o caixa. Boa vontade, o dinheiro tem. Boa vontade. Dinheiro tem. Sim. Falta boa vontade, porque o dinheiro sai para muita coisa. Daí as federações que... Daqui a pouco a gente vai mostrar esse lance, a gente vai discutir mais esse lance, a gente vai mostrar a entrevista do Felipe Luiz, torcedor do Flamengo está louco para ver as primeiras palavras do Felipe Luiz num pós-jogo, né? Estreia dele. Também vamos ouvir o Ramon também justificando aí algumas opções que a gente já está criticando aqui, como o Corinthians estava exposto. Tudo isso na sequência desse linha de passe. Certo, seu Jean Oddi? Sobrou o Flamengo hoje, hein? Fala, William. Boa noite, companheiros.
Sobrou, eu acho que sobrou. Se o confronto nesse momento está aberto, muito se deve aos R$500 mil investidos. Um dinheiro bem aplicado, pelo Corinthians para que o Hugo pudesse jogar, porque ele foi essencial. Eu até acho que poderia ter ido melhor no lance do gol. Não dá para dizer que ele não falhou no lance do gol, mas se você for olhar o saldo do Hugo, foi um grande saldo, porque ele fez grandes defesas o jogo todo, né? O Flamengo teve bolas na trave também, a exemplo do Corinthians, que até teve as suas chances, sobretudo no segundo tempo. Mas foi um Flamengo muito superior. Acho que chamou atenção a postura do Flamengo. E vejam bem, eu não estou falando a postura só do ponto de vista da vontade, porque senão já começa aquela especulação de veja bem, com o Felipe Luiz os caras estão correndo que nem louco, pro Tite ninguém corria. Não, tudo bem. Eu acho que, de fato, a intensidade que a gente viu hoje do time do Flamengo, quase que o tempo todo, e olha, o Felipe demorou a mexer, demorou a substituir e foi uma intensidade realmente impressionante o tempo todo. O Corinthians não conseguia jogar futebol no primeiro tempo. Não é que ele não conseguia jogar bem. O Corinthians não conseguiu jogar futebol no primeiro tempo porque o Flamengo mandou no jogo. 40 minutos, tá? O primeiro chute foi aos 40. Isso. Os últimos 5, acho até que o Corinthians conseguiu jogar. Mas assim, o Flamengo se impôs absolutamente pela maneira como marcou, pela maneira como não deu espaço, pela maneira como roubou bolas, mas também pela maneira como foi vertical. E acho que essa é a diferença também do Flamengo que a gente viu, e o Pedro até falava, né? Dos jogos contra o Peñarol, em que o Flamengo ficou muito com a posse de bola no campo de ataque, até marcou alto também contra o Peñarol, mas ficava ali, um toque para um lado, toque para o outro, toque para um lado, toque para o outro. Olha, dá uma olhada assim, o que o Flamengo faz no momento que ele rouba as bolas nesse jogo contra o Corinthians, sobretudo no primeiro tempo. É aquele passe vertical, é indo para cima, é tentando resolver a parada e muito pelos lados. Aí não dá para deixar de mencionar o que o Calçade falou, assim, o espaço que o Corinthians concedeu ao Flamengo, sobretudo pelos lados do campo, era um negócio tão escancarado, tão claro, tão óbvio, que realmente me chamou a atenção o Ramon Dias não resolver esse problema ainda no primeiro tempo. Pois demorou muito. Ele não precisava nem das substituições, mas, cara, fala assim, vamos marcar com uma segunda linha de 4 e aí define. Romero, você vai para um lado, o Coronado, se que fosse, vai para o outro. O Héctor foi um coadjuvante o jogo inteiro, não tocava na bola, quer dizer, era um jogador que não estava fazendo absolutamente nada ali. Então, acho que o Corinthians também facilitou ao escalar esses 2 meias. Porque na hora que o Ramon Dias diz, vou escalar 2 meias, ou ele está pensando, cara, eu vou controlar o jogo, eu vou ter a bola e esses 2 caras vão me dar o controle do jogo. O que era muito improvável contra o Flamengo no Maracanã. Então, ou você controlava o jogo, ou você ia ser muito frágil na marcação. Foi o que aconteceu, especialmente na primeira etapa. Agora é o seguinte, né, Birner? Eu vi no começo do jogo, antes do jogo, quando saiu a escalação, muita gente, olha aí, olha os parças aí do Felipe Luiz. É o Gabigol, é o Bruno Henrique, é o Arrascaeta e o Gerson. Aí eu te pergunto, a gente já estava falando isso aqui na segunda, né? Dá para fazer diferente? Hoje teve a questão do Gabigol, o Plata, né, que estava treinando, como disse aí o Pedro Ivo. Mas eu acho que todo mundo entregou. O Gabigol a gente pode discutir aqui a parte depois, mas assim, acho que todo mundo acabou de alguma forma entregando, mais, outro menos, mas todo mundo entregou. Inclusive nessa parte da intensidade. O Flamengo só não foi mais intenso quando não aguentou mais, até na reta final do jogo, né? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, ao Pedro, Jean, Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Eu ouvi tudo que os colegas disseram, eu concordo com algumas coisas, mas me ficaram algumas questões. Diga lá. Eu olho a escalação do Flamengo, De La Cruz, até o final de semana, não estava bem fisicamente. Gerson. Gerson. Sim. Mas maratona de jogos muito pesada. Arrascaeta. Também jogando muito abaixo, fisicamente todo devendo. Final de temporada é isso. Isso. Bruno Henrique. Não estava bem também. Também não está bem fisicamente. O Gabigol, eu vou nem falar da parte física. Não, mas em campo eles realmente demonstravam isso. Ninguém estava inventando. Não estou falando da parte técnica. Outra questão. Não, fisicamente eles estavam demonstrando isso mesmo. Isso. Questão física. Mas, de repente, ficaram todos ótimos. Voaram, né? Voaram na pressão de saída de bola, na rotação, na troca de passes, nas triangulações, chegaram na cara do gol e só não golearam porque a atuação
do Hugo Neneca foi muito acima da média. Sim. Muito acima da média. Eu concordo perfeitamente com o Jean. Os 500 mil reais... Nossa! Esses 500 mil reais, se forem transformados numa classificação em Itaquera para a Copa do Brasil, são uma gorjeta perto do valor que vai ser pago por jogar a decisão. Só quem não deixou de ir na volta já pagou esses 500 mil reais em renda. Gente que desistiria hoje. Então, eu fico me questionando, porque eu não via nenhuma insatisfação dos jogadores do Flamengo com o Tite. O que aconteceu hoje? Porque não é possível que só uma injeção de ânimo, uma mudança de ambiente tenham tornado a equipe tão melhor do que foi em diversos dos últimos jogos grandes de Libertadores. Oi? Os últimos eu ia meses. perguntar, há quanto tempo o Flamengo não joga assim? Eu estou tentando, eu não me lembro de uma partida Estou tentando buscar. como essa. O Flamengo teve uma partida de muita intensidade por precisar fazer o placar naquela ida contra o Bolívar, porque precisava... No Maracanã, né? O 2-0. Não necessariamente brilhante, mas precisava do gol a mais, então não desacelerou. Mas você não acha... Assim, para mim, a intensidade não é algo tão raro assim no Flamengo. O problema não, no caso de... Você quer só ideia de jogo? Eu acho que... Claro que ela entra na discussão e ela é importante, é discutível. Não, porque eu acho que assim, a intensidade, ela existiu, acho que acima da média, sim, mas não dá para dizer que não havia essa intensidade em nenhum momento com o Tite. Para mim, o que chamou muito a atenção foi como o time, a partir do momento que roubava a bola, e basta a gente ver os melhores momentos. Os melhores momentos, eles simbolizam isso muito bem, porque não era aquele roubar a bola e ficar fazendo o que o Flamengo fazia com o Penharol. Tudo bem, o jogo direto. O jogo direto, é o jogo vertical. Então, assim, tinha uma ideia ali. Me parece que ali foi orientação. Aí já tem ele. Que o Flamengo jogasse dessa maneira de, cara, rouba a bola, mas não é roubar a bola para ter a posse de bola. Ele falou que queria esse tipo de jogo, inclusive na entrevista. Exato, mas aí vamos voltar para aquele seu papo que eu concordo. Tinha uma orientação do ser vertical. Tá? Para um jogo de duas fases muito distintas, 60 minutos em que o Flamengo foi muito superior ao Corinthians, por mérito dele e por demérito do Corinthians, a gente não pode analisar esse jogo só com uma visão. A gente muitas vezes cai nessa armadilha de sempre analisar os jogos com a visão do time maior, do time... Flamengo e Corinthians, a gente pode tranquilamente analisar pelos dois ângulos. Pelo ângulo do Flamengo, um jogo em que o Flamengo foi muito superior ao Corinthians nos primeiros 60 minutos e merecia ter feito 3, 4 gols. E não estou exagerando. Tá. Era isso mesmo, era jogo para 3-0, 4-0. Aí, enquanto você... A gente vai ver os lances. Mas aí o Flamengo cansou, que é uma marca desse time já com o Tite. O Flamengo perdeu o gás fisicamente. Aí, gol, né? Primeiro a gente vai ver os dois, o único gol. Aí depois de 3 grandes chances já criadas, vamos ver se os melhores momentos nos contemplam com as 3 chances que o Flamengo cria antes de fazer esse gol e depois tem muito mais. O Hugo era o grande destaque, mas falhou nesse lance. Falhou. Era um lance, uma bola que entra entre trave e goleiro. O goleiro não pode tomar um gol com bola entrando entre a trave e ele, né? Mas o Hugo fez tanto nesse jogo que não dá nem para criticar, né? Aí, pedido de pênalti que não houve e tal. A demora para não dar, para não chamar, pro VAR não chamar, é impressionante. Eu já estava vendo um outro São Paulo e Botafogo nesse lance. Não, mas não deu. E a arbitragem não foi importante no jogo de hoje, não precisamos nem falar dela. Agora, aí o lance que a bola saiu, né? No lance do Wesley, saiu no segundo momento, não no primeiro. E aí, Tomás, pelo ângulo do Corinthians, um time muito mal escalado, e a gente pode falar sobre esse tema, corrigido taticamente no intervalo e com a entrada de jogadores importantes titulares ao longo do segundo tempo, na meia hora final do jogo, o Corinthians com o time titular contra um Flamengo cansado, o Corinthians é melhor em campo. Digamos assim, que se o plano do Ramon Dias era esse, ele deu certo, contando com muita sorte, por quando deu certo, estar só 1-0 e não 4-0. Né? Como estava só 1-0, o jogo poderia ter acabado empatado. Porque o Corinthians foi melhor do que o Flamengo na meia hora final do jogo. Não sei se o plano do Ramon Dias era esse. Acho que simplesmente as coisas aconteceram dessa maneira. Acho que o Flamengo sai com sabor amargo na boca, poderia ter vencido por mais. Esse é o copo meio vazio. O copo meio cheio o Flamengo está de volta. Sim. Né? O Flamengo já não é mais aquele time morto dos tempos de Tite. Ele já deu sinais de vida fortíssimos hoje. E o Corinthians, o copo meio cheio é o resultado, que poderia ser muito pior. O copo meio vazio ih, rapaz, os caras
os caras têm um time melhor do que o nosso. Ah, sem dúvida, né? Aí a chance do Romero. No comecinho do segundo tempo, quando eu te falei fora do ar, achei nesse momento que o Corinthians poderia ser mais forte na primeira metade do segundo tempo. Mas não, aí o Flamengo volta a tomar conta do jogo. Volta, porque a correção foi tática. Mas tecnicamente o Corinthians continuava com um time mais reserva do que titular. E aí entraram jogadores, entrou o Carrillo, entrou o Yuri Alberto, entraram jogadores que deram... Martínez, Entrou, isso já no intervalo. Entrou isso, antes. 3 no intervalo. Terceiro zagueiro também, Gustavo Henrique. Aquela última do Gerson. E aí o gol anulado do Gabigol. Não, ainda vai ter mais uma jogada do De La Cruz. O Flamengo ele foi muito superior. Até os 25 do segundo tempo ele foi muito superior. Esse é o gol anulado. O Gabriel um pouquinho à frente. Gabigol titular, não jogou mal. Tem uma grande oportunidade que ele cria no primeiro tempo. Quase faz um golaço de letra. Faz esse gol. E aí, para sorte do Corinthians, porque é pura sorte, o Gabriel estava com o ombro um pouquinho na frente ali. Não é um impedimento escandaloso. Mas o VAR identificou o impedimento e marcou. A partir daí, o Corinthians jogou muito melhor, Tomás. Muito melhor. Como eu disse, Flamengo cansado e o Corinthians mais titular, mais inteiro fisicamente. E poderia ter empatado o jogo, principalmente nessa chance que o Léo Pereira salva em cima da linha no chute do Romero. É um jogo que incrivelmente poderia ter acabado 1-1, como também poderia ter acabado 5-0 para o Flamengo. Impressionante, é outra grande mais essa do Mateuzinho. Corinthians. Isso também é um alento, né, Júlio? A maneira como o Corinthians conseguiu se comportar nos últimos 20 minutos, 25 minutos. O time titular, o que vai fazer o Ramon Dias no próximo jogo? Porque eu fiquei muito surpreso com a escalação do Corinthians hoje, Tomás. Eu entendo que fugir do rebaixamento seja a prioridade do Corinthians. E tá tudo bem. Mas você tá numa semifinal de Copa do Brasil. A Copa do Brasil te dá vaga em Libertadores e Copa do Brasil do ano que vem. Vagas que dificilmente o Corinthians vai conseguir de outra maneira. Eu entendo jogar a Sul-Americana com time reserva. Mas a Copa do Brasil, quando se dá essa oportunidade de enfrentar um Flamengo com técnico novo, o Flamengo jogou bem, mas ele poderia ter sido um desastre, né? O Corinthians abriu mão de muitos jogadores importantes. Jogam o Fagner e o André Ramalho claramente porque foram expulsos contra o São Paulo. Sim. Então foram 2 titulares que entraram em campo porque não poderiam 3, jogar. Né? O Romero também está suspenso. O Romero também está suspenso. Né? Então, beleza. Então, 3 titulares que jogam porque não poderão jogar no Brasileiro, então era óbvio que jogariam. Agora, ele coloca o Hugo na lateral esquerda, ele coloca Charles e Rian no meio de campo e especialmente o nosso amigo Herrera lá. Herrera, né? Héctor Herrera. Porque eu nem lembro direito do nome, porque ele não pegou na bola. Aliás, minto, ele pegou na bola no segundo tempo e ele teve um mano a mano em que ele perde o gol. Se a bola cai nos pés do Yuri Alberto, a chance de gol, na fase que o Yuri Alberto viveu Acho que o gol seria anulado. Apesar do lance ter seguido, deu sequência porque o árbitro indicou a vantagem. O replay te indicou o impedimento? Não, o replay não. Na hora, para mim, foi muito claro que ele estava impedido. Porque o bandeirinha não deu. Eu acho que os dois se olharam e o juiz meio que dá... Fiquei com a impressão de vantagem, Júlio. Sabe quando não vamos dar um impedimento que a bola ficou com o Flamengo? Entendo essa interpretação, mas geralmente o bandeira marca, né? Mas tudo bem, até pelo protocolo e tal. Mas, de qualquer maneira, o Flamengo que a gente não vê há muito tempo, e de fato há muito tempo a gente não vê o Flamengo jogando dessa maneira, dessa forma, né? Com essa imposição, com essa garra. E também com jogadas trabalhadas, né? Um time muito intenso, todo mundo correndo em cima, entendeu? Correndo certo, se posicionando bem, criando muitas chances, né? Um time muito parecido com o de 2019, né? Esse estilo. E foi o que o Felipe Luiz prometeu. Em sua entrevista, sua apresentação, ele disse que ele queria um time assim, um time pra frente, um time ofensivo, que não teria medo de perder. Preferia ganhar, né? Mesmo que tivesse chances e não fizesse, que tomasse gols de contra-ataque, né? Enfim, mas que fosse um time que fosse ofensivo pra frente, que quisesse realmente ganhar o tempo todo, que esse é o DNA do Flamengo, esse é o estilo do Flamengo, todo mundo sabe disso. Então, por isso que o Tite não deu certo no Flamengo, porque ele não é um treinador assim, ele é um treinador que tem mais medo de perder do que de ganhar. Mas o Felipe Luiz se mostrou um treinador muito corajoso e prometeu aquilo que ele... E cumpriu aquilo que ele prometeu, né? Na verdade, cumpriu aquilo que ele prometeu. Assim, claro,
Claro que foi 1-0 só, poderia ter sido muito mais, mas é um cartão de visitas muito bom, muito bonito, é algo muito esperançoso, por expectativa muito maior aí pro restante da temporada e pra temporada que vem também. Claro que é muito cedo, né, pra gente falar isso, mas foi uma vitória muito importante pro Flamengo e uma estreia, claro, que coloca o Felipe Luiz agora, né, deixa ele mais tranquilo, mais calmo para poder continuar, porque pelo menos venceu, né, claro que ele vai ter aí desafios pela frente, mas a gente fica feliz porque foi uma grande vitória do Flamengo. Agora eu quero saber a sua opinião, o que é que você achou? Você achou que o Flamengo poderia ter feito mais? Claro que poderia, né? Mas o que você achou da estreia do Felipe Luiz? Será que ele errou em algumas questões? O que é que você acha? Comenta aí, se inscreve no canal, ativa o sino. Tamo junto e até o próximo vídeo.